Vamos lá, turma do nono ano, nosso encontro hoje é dose dupla, ao vivo, 9h30, e aula gravada para quem vai assistir após o ao vivo, pode assistir ainda de manhã ou à tarde, DSOP, ok? Princípios e valores ao vivo, e o DSOP aqui gravado, que será a nossa aula hoje. Então, com o livro em mãos, isso aqui, vou trabalhar com digital para ajudar vocês na cobrança das atividades que ainda ficou pendente algumas, muitos já me enviaram. Então vamos lá, deixa eu ver aqui, fazer a transição aqui. Ok, aqui. Deixa eu ampliar aqui para ver se fica melhor. Aumentar mais aqui a tela, para sair aqui essa propaganda lateral. Então vamos lá, está aqui o livro de SOP, esse aqui de vocês. Deixa eu tirar aqui a barra, jogar ela aqui bem para cima. Vamos lá, vamos seguir. Nós já fizemos aqui aquela parte do faça você mesmo. Deixa eu só seguir aqui. Adiantar bastante aqui. Vamos lá. Quem não me enviou, recebi semana retrasada de mais outro aluno as questões que eu havia pedido na última aula pelo WhatsApp. Percebi que um disse que não tinha o livro, então eu estou colocando aqui de forma digital, porque você pode assistir a aula, responder a parte, e para que não fique atrasado na prática aí dos exercícios, você vai respondendo aí no seu próprio caderno, ok? O faça você mesmo, que é o que nós estamos finalizando e cobrando apenas agora as atividades, que eu sei que são muitas. Nós tivemos já, de certa forma, o conteúdo e iremos seguir para o mais rápido possível entrar no pilar sonhar, ok? Ainda hoje a gente entra no pilar sonhar. Então, acredito que você já seguiu aí. Eu lembro que essa aula aqui do Faça Você Mesmo, nós tivemos ela ao vivo. E foi uma aula bem demorada, a gente conseguiu aí passar mais de uma hora e tratamos aí essa questão aí do Faça Você Mesmo. E tratamos aqui nessa segunda página, quer dizer, na página 12 e 13, a questão da independência, na questão americana lá, né, que os pais aos 18 anos liberam seus filhos, e eu contei inclusive a história de algumas pessoas que eu conheço que moram lá, e que aos 18 anos eles simplesmente ganham a independência, são criados dentro dessa cultura diferente da nossa brasileira, certo? Mas as nossas atividades, elas vão seguir mais ou menos essa questão aí. Então, tudo aquilo que é de ordem pessoal, eu só vou receber da parte de vocês aí, página 14 e 15, isso aí era uma entrevista, como vocês sabem, e aí muitos já fizeram e já me enviaram essa questão da entrevista, é importante que ela seja respondida. Deixa eu ver se eu consigo aqui passar para cá, conseguir aqui passar a imagem para cá, certo? Vocês viram aí na entrevista, existe uma trajetória de vida ou algum profissional que inspira você? Pode ser alguém conhecido, parente ou vizinho. Faça você pensar em um futuro semelhante ao dele. Entreviste uma pessoa que você admira, um profissional, essa atividade eu já havia cobrado, então muitos já me enviaram. Algumas pessoas faltam, eu estou aguardando aqui a resposta dessa entrevista, certo? Passou 2 páginas aqui. Essa daqui, interessante isso aqui. O passo mais natural para conquistar a autonomia é ganhar o próprio dinheiro. O trabalho é a principal fonte de renda da maioria das pessoas. Agora é a sua vez de responder um questionário sobre o que você pensa a respeito de ter autonomia. Lembra que a nossa aula acerca da autonomia, ela falou lá desde a página, se não me engano, 13, autonomia por conta própria? Essas perguntas aí vai justamente aplicar dentro do pilar diagnosticar como nós estamos agindo e a autonomia que nós estamos recebendo. E, inclusive, na aula ao vivo, eu conversei com vocês dizendo justamente o seguinte: vocês estão conquistando a autonomia, e é uma coisa gradual. E ela não pode voltar, ela não pode retroagir, ela não pode andar para trás, ela tem que andar para frente. Então é quando vocês agora não estão precisando mais de condução, inclusive consegue só andando à escola, já consegue sair ao shopping com os amigos, já consegue inclusive administrar a mesada escolhendo quem vai comer, e quando vão comprar
os materiais vocês mesmos escolhem. Inclusive, se alguns de vocês têm mesada, a gente trabalhou essa ideia que você mesmo compra, você mesmo escolhe, você mesmo adquire, porque adquirir uma confiança, adquirir uma autonomia, e os pais de vocês podem confiar uma mesada. Então, nesse passo aí da autonomia, o passo mais natural para conquistar a autonomia. Então, a partir de agora, o dinheiro vai passar pela sua mão. Inclusive, a gente viu isso na aula ao vivo. Você já pensou a respeito do que quer seguir? Então, você pode escrever sobre isso. Estou aqui com a resposta aqui, não posso ler porque ela é de forma pessoal, certo? Qual foi o motivo da sua escolha? Então, você primeiro vai pensar a respeito do que você quer seguir. Qual é o seu projeto? Qual é o seu plano? Qual é o seu sonho? E a letra B, qual foi o motivo da sua escolha, dessa escolha? O que você espera para o futuro, exercendo essa profissão que você está pensando agora, que você está imaginando? Você escolheu essa profissão por sentir que tem aptidão ou por questões financeiras? Em sua opinião, o que deve motivar uma pessoa a escolher uma profissão? Tudo resposta pessoal. O que é mais importante, ganhar dinheiro ou gostar do que faz? Quando você tiver 20 anos, onde e como gostaria de estar? Em sua opinião, o que realmente é importante para ter uma vida próspera? Então, a resposta aí é pessoal. Cada um de vocês responderam, ou alguns ainda irão responder de forma pessoal, analisando dentro do pilar diagnosticar, ok? Vamos lá. Essa tabela aí de gastos, esse apontamento, ele é importante no nosso dia a dia. E por que ele é importante no nosso dia a dia? Algumas pessoas elas questionam esse apontamento aí de gasto, porque quando a gente vai aí nessa parte do Aprender Mais, já virou tradição na escola de Fábio, que Fábio estuda, a realização de uma viagem de formatura para o 9º ano. Faltam 12 meses, no caso aí, se fosse no começo do ano, mas devido à pandemia a gente nem sabe quando vai acabar. Então, suspenda aí essa viagem, não sabemos nem se vai poder viajar para chegar a essa viagem. Então, com as viagens vem os custos, e viagem, os custos nem sempre são pequenos. O problema é que a família de Fábio está passando por um momento de contenção de gastos, porque o pai dele perdeu o emprego, com os problemas financeiros enfrentados pela família, a mesada de Fábio foi reduzida para R$ 110, o que eu acho que, dentro do nosso contexto, é uma excelente mesada, R$ 110. Então, qual é a proposta aí? Para descobrir exatamente quanto poderá economizar para a viagem, Fábio deduziu fazer um diagnóstico minucioso sobre as despesas, anotando cada centavo do que gasta no seu dia a dia. Utilize o modelo abaixo para criar o seu próprio apontamento de despesa, siga o exemplo dele e anote diariamente cada centavo que você gasta e separe por tipo de despesa. Ao final do mês, você vai saber quanto gastou e se surpreenderá com o resultado. Isso aqui pode ser feito por vocês, mesmo com 13, 14, 15 anos. Pode ser feito por jovens, adolescentes, adultos, ou seja, não importa. É uma forma de calcularmos, de analisarmos, e por gasto, certo? Exemplo, para quem dirige, para quem vive se locomovendo. Anotar todas as vezes que comeu fora, anotar a água que bebeu no trânsito comprando aquela garrafinha, ou um amendoim, ou uma pipoca, e você coloca o dia, quanto gastei com, no caso aqui, pipoca, refrigerante, hambúrguer, ou qualquer outra coisa, o transporte, Uber, e aqui coloca quanto gastou. E no final do mês, você vai ter uma somatória, certo? Tem até aqui uma página aqui mais adiante, aqui, ó, que observe abaixo o resultado do diagnóstico das despesas de Fábio e ajuda a refletir ele sobre os gastos para que ele possa rever as despesas e a viabilidade e viabilizar a viagem, para que ele possa realizar a viagem com o próprio dinheiro, sem precisar pedir ajuda dos pais. Então ele deduziu aí que dos R$ 110 que Fábio recebia da mesada, já que ela baixou, 35 ele gastou com lanche, certo? 35 ele gastou com lanche, 18 com cinema, e aí pela média de preço com certeza foi meia entrada de estudante, revista R$ 22, que hoje praticamente ninguém compra, tudo digital, R$ 10 de jogos e R$ 10 de transporte. Então, somando aí 35 mais 18, mais 22,
mais 10 mais 10. Deu R$ 95 para 110, R$ 15 de sobra. Onde é que Fábio pode economizar e que tipo de ajuda? Então, em sua opinião, Fábio fez um bom uso do dinheiro que recebeu da mesada? Se sim, ou se não, você vai justificar. Das despesas relacionadas por Fábio, quais são as prioritárias? Que tem prioridade, que ele não pode deixar de fazer. E quais são as secundárias? Aquela que ele pode deixar para segundo plano, se der, inclusive abrir mão. Quanto ele economizaria em um ano se passasse a levar o lanche de casa e deixasse de comprar na escola? Aponte mais um gasto de Fábio que você considere supérfluo, ou seja, sem necessidade, e calcule o valor que ele economizaria em um ano se deixasse de gastar esse dinheiro. Então vocês perceberam que a viagem de Fábio ela foi mensurada dentro de um ano, ou seja, no começo do ano, 12 meses. E o lucro aqui de R$ 15, lucro não, desculpe, a economia de R$ 15 nesse apontamento, ele iria gerar, no caso, na prática, a gente deveria colocar, multiplicar 15 vezes 12, seria R$ 180. Com R$ 180, será que ele conseguiria viabilizar a, a viagem com a mesada? Ou ele deveria reduzir aqui no lanche, porque se ele reduzisse aqui no lanche, levando de casa, ao invés de 180, ele multiplicaria 35 vezes 12, daria R$ 420. Então, é uma maneira de você fazer um apontamento e aí deduzir com o que você gastou. Se com Uber, se com pacote de dados, se com revista, jogos, transporte ou qualquer outra coisa, o lanche, McDonald's. Então, veja o quanto a gente poderia economizar. Isso aí é uma forma de aplicar o pilar diagnosticar e de também mantermos os sonhos sempre vivos para que a gente possa conseguir realizá-los. Um estudo divulgado aí na página 22 pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, vocês podem inclusive escutar isso na televisão, a OIT, em janeiro de 2015, prevê que a taxa de desempregado no Brasil para os próximos 2 anos chegará a 7,3. É verdade, acredito até que passou disso, porque na prática, hoje eu acredito que a taxa de desemprego ela está em mais de 12%. E devido a essa pandemia agora, que isso não estava calculado aí nos planos do governo, ela deve ter aumentado e muito. Então, o que significa taxa de desemprego? Então, você tem que mensurar aí e pode até pesquisar sobre isso e, logicamente, a partir da pesquisa você responder. Como você imagina que as pessoas pagam suas despesas quando estão desempregadas? Como é que elas pagam? Como é que vocês pensam? Se isso acontecesse de fato com você, ou se você vivenciou isso na sua casa, converse com os adultos, siga os passos da pesquisa anterior e, se você tiver dúvida, consulte os adultos da sua casa, ok? Você conhece algum benefício social que ajude as pessoas desempregadas? Faça uma pesquisa sobre esse tema. É lógico que existe um benefício social aqui, e eu posso até adiantar para vocês, e isso aí pode ser até muito bem conhecido, hoje é o auxílio emergencial, que é chamada o Corona Voucher. Mas existem outros tipos de auxílio para desempregado. Então, você é bom pesquisar aí. O desemprego afeta a vida financeira das famílias? Você concorda com essa afirmativa? Se sim, você vai colocar e justificar sua resposta que sim ou que não. Autonomia é algo que se conquista no dia a dia. Inclusive, eu falei aí minutos antes. Começando pelas pequenas atitudes, até chegar a outras maiores e mais importantes. Responda as perguntas abaixo para ter uma ideia do estágio em que sua capacidade de ser dono do seu próprio nariz vai chegar realmente você dizer que é dono do seu próprio nariz. Como é que está a sua autonomia? Isso aqui é um teste. Eu acho que esse teste aqui é muito interessante, porque na prática, na aula ao vivo, a gente já deu mais ou menos uma introdução. Você acorda somente com o auxílio do despertador, sem precisar ser derrubado da cama. Então, se você precisa ser derrubado da cama, você vai ver aí onde é que você vai colocar o X. Se você consegue manter um padrão de horário para dormir e acordar, e mantém sempre essa organização, essa
condição de acordar sozinho, então responda aí o que for a realidade da sua vida. Você consegue preparar uma refeição rápida para você mesmo, sem morrer de fome e sem seus pais, se seus pais fizessem... Não, desculpe. Você consegue preparar uma refeição rápida para você mesmo, sem morrer de fome, se seus pais não fizessem isso para você? E ainda acrescento mais aqui, sem colocar fogo na casa, ok? E sem cortar os dedos ou a mão. Você conseguiria fazer uma refeição rápida para você se seus pais dissessem: se vire, vou sair, não vou chegar. Como era que você iria se alimentar naquele dia? Pão, biscoito? Não. Fazer uma refeição. Algo que possa realmente lhe manter ativo, ok? Letra C. Fazer suas tarefas escolares sem ser cobrado. Você consegue fazer a tarefa de casa sem ser cobrado, sem o pai mandar você assistir o vídeo, sem mandar você preencher? Sim ou não? Você sabe utilizar o transporte público, ou seja, ônibus, metrô, sozinho? Sai de casa, tem a sua autonomia? Você consegue sozinho a padaria ou a papelaria, se necessário? Ou seja, comprar as coisas de casa ou coisas para você, tomando suas decisões, inclusive administrar o dinheiro e saber ser responsável com essas compras, ou seja, ir à padaria, ao supermercado, à papelaria ou qualquer outro lugar. Então, aqui é um teste de autonomia. Letra F. Você sabe identificar se um produto está sendo vendido pelo preço justo, sem ficar com medo de ser enganado ou fazer qualquer compra? E aí? Tem controle sobre sua mesada e sabe exatamente quanto gasta por mês? Está lembrado do apontamento anterior? Importante saber. Se houver atraso de alguns dias na entrega da sua mesada, você conseguiria tomar lanche por uma semana com seu próprio dinheiro? Ou seja, se depender da mesada anterior, com a sobra do que aconteceu do mês anterior, se houvesse um atraso de sua mesada, você conseguiria tomar lanche por uma semana com seu próprio dinheiro, com as suas economias? E aí? Com base nas respostas das questões anteriores, você acha que tem autonomia? Então, esse é um teste de autonomia. Inclusive, eu fiz essas perguntas, parte delas e outras também, na aula ao vivo, mas achei interessante esse teste aí de autonomia para vermos realmente se a gente é capaz de sobreviver algumas horas ou até mesmo um dia sem a ajuda de papai e a ajuda de mamãe, fazer a comida sem tocar fogo na casa, sem criar qualquer tipo de coisa. Agora, quando... Só aqui para não se perder na página, deixa eu ver se é isso mesmo. Quando Alexandre Tadeu da Costa tinha 17 anos, ele decidiu trabalhar como revendedor de chocolates. Alexandre Tadeu da Costa tinha 17 anos quando ele decidiu trabalhar como revendedor de chocolates. Logo no início do seu trabalho, ele surgiu um desafio: entregar uma encomenda de 2.000 ovos de 50 gramas, cada um, porém, de cada um. Porém, ele descobriu que a empresa que ele trabalhava não fazia ovos com esse peso, ou seja, ele tem uma encomenda de 2.000 ovos de 50 gramas, cada um, ou seja, 2.000 ovos de 50 gramas. Porém, descobriu que a empresa que ele trabalhava não fazia ovos de Páscoa com esse peso. Diante do impasse, ou seja, da impossibilidade da empresa não fazer ovos de 50 gramas, Alexandre decidiu fabricar ele mesmo esses 2.000 ovos e entregá-los no melhor do estilo. Faça você mesmo. Lembrado lá da primeira página, do nosso capítulo, faça você mesmo. Então, no estilo faça você mesmo, ele decidiu ele mesmo fabricar os ovos de 50 gramas, a encomenda de 2.000 ovos, e ele entregou. Hoje, 25 anos depois desse ocorrido, Alexandre é dono de uma das maiores redes de chocolates do país, a Cacau Show, que inclusive vende franquia. Pesquise na internet ou em outros meios mais detalhes sobre a vida de Alexandre Tadeu da Costa e sua empresa, a Cacau Show. Depois compartilhe com seus colegas o que descobriu. Você conhece pessoalmente alguém que tenha levado um projeto desse do início e que tenha progredido? Quem
qual é a história dessa pessoa. Se você conhece, você vai escrever aqui. No caso do Alexandre da Cacau Show, você escreve aqui, a partir da pesquisa. Agora é a sua vez de apresentar aos seus colegas um empreendedor que realizou um sonho de desenvolver uma empresa desde o início e hoje tem o seu trabalho conhecido por todos que o conhecem, ok? Então, na prática, aqui nós estamos inclusive já mergulhando dentro do pilar sonhar, ok? No estilo faça você mesmo, no pilar diagnosticar, mas é justamente onde nós iremos chegar. São 2 páginas. Então, vamos voltar. Isso. E agora voltou de novo. Vamos lá. Sonhar o impossível e torná-lo real. Quando ouvimos relatos sobre a maioria das grandes realizações humanas, se prestarmos atenção, vamos perceber um traço comum. A maioria deles são percebidos, ou seja, precedidas de sonho. Antes de arregaçar as mangas, os grandes empreendedores da história sonharam e vislumbraram o seu sonho. Em cada etapa, materializando-se antes mesmo de acontecer. Empreender é sonhar. Então, eu sempre digo, e todo mundo conhece essa frase, sonhar é de graça. E tudo nasce a partir de um sonho. Tudo que nós temos hoje é a partir de uma pessoa que sonhou, trabalhou e batalhou. Exemplo, eu estava pesquisando o Google. Os empresários do Google, eles um dia pensaram, sonharam em criar uma ferramenta. Da mesma forma que Bill Gates também vendeu o projeto antes mesmo dele existir. Antes do computador ter essa plataforma, ele vendeu, ele comprou, na verdade, o MS-DOS, que nós chamamos de MS-DOS, ele vendeu mesmo sem ter. Comprou de outra pessoa e vendeu. Ou seja, ele projetou. A IBM fabricava o computador e Bill Gates vendeu o software. Então, tudo parte de um sonho. Inclusive, eu falei na aula ao vivo para vocês a ideia de Santos Dumont, que sonhou fazendo o avião. Logicamente que para ele fazer o avião, ele teve o desejo de sonhar, ele sonhou, e a partir dessa ideia, ele projeta um avião que praticamente ele voava, não do lado de fora, né, porque não tinha hoje essa cápsula que nós viajamos dentro, e era uma pessoa. Hoje, a aeronave com mais de 300 pessoas passa e cruza os céus do Brasil e do mundo, transportando bilhões de pessoas, como sendo o transporte mais seguro do mundo. Então, existe sonhar o impossível e torná-lo real. Tem coisas que hoje é impossível, mas amanhã ela pode ser tornada em realidade. Mas tudo precisa começar a partir de um sonho. Tudo que nós temos hoje de grande tecnologia, de grandes avanços, um dia foi um sonho. Hoje se tornou uma realidade. Então, o segredo aí é arregaçar as mangas, e os grandes empreendedores da história sonharam, vislumbraram o seu sonho em cada etapa e materializou ele. Então, passaram por dificuldade, tiveram seus atropelos, mas chegaram e hoje nós estamos aí vivendo, acredito que, o sonho. Para a gente finalizar aí, nessa página, não vou aprofundar bem ela, com a vida financeira, pode funcionar da mesma maneira. É preciso aprender a sonhar e projetar o futuro. Imaginar o que você pode desejar ter lá na frente, e não apenas o agora. Então, vamos aqui aplicar a metodologia de SOP aqui, e a metodologia de SOP ela nos ajuda pelos seus pilares, diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Então, nós tivemos o pilar diagnosticar, agora nós entramos no sonhar. Então, vamos diagnosticar aqui primeiro a nossa condição hoje social, e aí pensar justamente na ideia, como ele está dizendo aí, hoje você tem 14 anos de idade, ok? E que tal agora você fazer uma viagem imaginária para daqui a 40 anos? A proposta da SOP, sua metodologia, busca o equilíbrio entre o sonhar, que é claro, bem como aquilo que você deseja realizar a curto, médio e longo prazo. E depois a gente vai trabalhar essa ideia de curto, médio e longo prazo. Me lembrem isso para que a gente possa debater. Então, digamos que você está em 2053 e você viajou para... você não viajou para nenhum lugar dos seus sonhos.
e vive para trabalhar. E o que ganha é suficiente apenas para pagar as despesas do mês. Então, imagine você daqui, 2053, tem 14 anos, é claro, então você adiantou os seus projetos, imaginou e sonhou daqui 2053 e percebeu que você está na casa do sogro, está andando de carona, está tendo dificuldade para comprar as coisas para os seus filhos, terminar as despesas do mês. Aí você vai dizer, mas espera aí, calma. É difícil entender dessa forma, mas não é. Você tem apenas 14 anos, é verdade. Porém, como nós estamos vendo aí, volte à realidade, você tem 14 anos e você pode pensar, sim, mas se realmente daqui a 2053 eu estiver passando por essa situação. Então, você faz o diagnóstico, você começa a sonhar e projetar dentro dessa ótica. Onde é que eu estarei daqui a 40 anos? Onde é como eu estarei? Será que eu vou estar no meu apartamento, na minha casa, na minha fazenda, na minha chácara? Será que eu vou estar dirigindo meu próprio carro? Será que eu vou estar num emprego em que eu vou estar fazendo o que eu gosto? Então, a metodologia DESOP nos ajuda a fazer esse tipo de aplicação, de imaginação. Então, esse camarada que está aí, olha aí, com o olhinho fechado, a capacidade de empreender, criar e construir está diretamente relacionada à capacidade de imaginar. Quanto mais fértil é a imaginação, melhores são as ideias criadas. Não é à toa que o físico alemão Albert Einstein, que nasceu em 1879 e morreu em 1955, dizia que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Enquanto o conhecimento tem o seu limite no que já existe, no presente, a imaginação é capaz de projetar o futuro, construindo na mente o que ainda não existe, mas poderá vir a existir. Então, é justamente isso que deve permear a nossa mente, que precisamos sempre sonhar e esses sonhos eles vão avançando as dificuldades. Além da metodologia de SOP, tem outra que eu vou trabalhar com vocês, que é outra também bem parecida. AROA, alvo, realidade, opção e ação. Como é que significa isso? Quais são as opções? Então, eu estava justamente fazendo uma análise acerca disso aqui. Nós sonhamos e aí o sonho, ele às vezes, no momento atual, pelo conhecimento, esbarra dentro daquilo que tem em nossas mãos, ok? Mas a capacidade de sonhar nos faz ultrapassar, nos faz enxergar algo que ainda não existe. Então, como é que a gente vence isso? Com tempestade de ideia, pensando, 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 melhorando, mudando até alcançar. Então, baseado nessa metodologia, nós iremos trabalhar na próxima aula, e aí, se você olhar direitinho, você já vai ter já coisas para responder. Então, você vai começar a pensar, criar uma empresa, você vai pensar em criar um produto, qual é o diferencial desse produto, o modo de confecção desse produto, o investimento inicial, como será comercializado, qual é o custo do produto, custo por unidade do produto, no caso, custo total por unidade, preço da venda por unidade, faturamento esperado e o lucro líquido. Isso aí vocês, se não sabem, vou trabalhar com vocês para que vocês possam entender. Bem fácil isso e vocês vão entender super rápido, ok? Então, como é que é essa questão aí do sonho da empresa? Você vai pensar, você vai criar. Qual é o produto? Vamos lá, pensar numa coisa que você possa dizer o seguinte, vamos inventar uma coisa que seja o diferencial. Exemplo, celular já tem muito no mercado, né? A Motorola, a própria Apple, ela já domina o mercado. Então, se fôssemos lançar um telefone, abrir uma empresa, ela teria que ter um diferencial, teria que ter algo diferente para que realmente as pessoas possam comprar. E esse diferencial desse produto, a gente vai dizer qual é o diferencial desse produto e como é que esse produto vai ser confeccionado. Ou seja, os celulares hoje, a maioria são confeccionados em um único lugar, praticamente todos eles na China, ok? Então, esse investimento inicial, quanto seria? Como é que seria comercializado? É o custo desse produto por unidade, como era que ele seria vendido? Qual seria o faturamento esperado? E qual seria o lucro? Então, você vai pensar na sua empresa, você vai desenvolver metas para os próximos 6 meses,
para o próximo ano e meta para os próximos 5 anos. É mais ou menos dentro dessa ótica que a gente diz a curto, médio e longo prazo, página 31. Então, vamos encerrar aqui na página 31 e próxima aula nós iremos continuar esse pilar sonhar, ok? Após ter finalizado. Como mais da metade da sala já finalizou o diagnosticar e faltam poucas pessoas, não podemos ficar presos e iremos avançar para o sonhar, como já entramos aqui e estamos na página 31, certo? Então, tenham um bom dia, bons estudos, uma boa aula, que Deus abençoe vocês.